quero escutar agora a relação da Ju, né, o contato dela com esse álbum, como ela recebeu e tudo, como tá na discografia, na sua é chato às vezes fazer essa coisa, qual o melhor, não sei o que e tal. Isso às vezes pode mudar, mas o Luiz, eu fiz questão de chamar ele porque ele sempre deixou claro isso. Ele é fã da Legião e esse é o álbum que ele prefere, assim. É tipo assim, eu sou muito fã de Beatles. Tem uns 2 anos que o Abbey Road é o meu preferido, mas já foi o Revolver, já foi o Rubber Soul, já foi o Álbum Branco. De repente muda também. Mas o Luiz está lá, desde que eu conheço ele ali no Alta Fidelidade, é o A O Tempestade. Tempestade é um anúncio. Não, a minha relação com Tempestade, ela não é o 2, todo mundo já sabe, porque a gente fala isso aqui abertamente há muito tempo, né? A galera está acompanhando a gente desde janeiro. Só que a minha relação com Tempestade, na verdade, é um casamento com os meus 16 anos. Eu estava experienciando coisas, eu ganhei de um namorado na época, assim, então eu estava experienciando umas coisas que de repente o Renato estava conseguindo verbalizar emoções, estados de sujeito, de sentir e perceber o mundo, que eu não conseguia que mais ninguém me fizesse compreender aquilo. Então a beleza do Tempestade para mim é essa densidade poética. E gente, logo depois ele morreu. E aí eu comecei a ficar com essa coisa muito forte. Eu ouvia longe do meu lado, sabe? Essas coisas assim, com uma força tão grande, tão imenso, porque foi muito próximo a minha descoberta da poética desse álbum e a morte do Renato. Então virou uma carta mesmo, uma epifania, né? Uma grande epifania de despedida. Hoje eu já sei que foi proposital. A Tempestade é a última peça de teatro de Shakespeare. A briga dele com Dada e do Bonfá, que queriam o livro dos dias, se dá por isso, porque ele queria pôr uma outra significação. E os dois queriam colocar o livro dos dias por ser a última canção, que faz um selamento. E tá na antecapa, né? Tempestade é quando você abre, tá? Ou o livro dos dias, né? Isso. Então a minha relação com esse álbum, na verdade, me leva ao que eu acho que é o mais profundo que eu consigo carregar depois, que é o impacto de querer que as pessoas soubessem que o Renato escreveu muito além do que a gente tinha no senso comum do rock daquela época, das outras bandas de rock dos anos 80, mesmo aí, Engenheiros, Paralamas, Titãs, a gente tem um outro elemento acontecendo quando a gente trata do Renato Russo, né, como cancionista. Nesse processo elaborativo, sempre dos três juntos, né? Sempre dos três juntos. Esse processo criativo maluco deles, que parte da melodia para a letra inserida, né? Que também é uma coisa muito interessante de se pensar quando se é um artista, né? Você fica sempre, olha que processo é esse, né? Muito interessante pensar. Então a gente tem que pensar em todos esses elementos, e uma coisa que o Dapiev fala, já que a gente está aqui, no que eu considero o último disco, tá, gente? Uma outra estação não é o último disco da Legião Urbana, não. Eu Eu considero também. Tempestade, porque é onde o Renato bate o martelo e toma as decisões. Clarice não entra, isso aqui não entra, isso entra, isso entra. Então não vai ser um duplo de novo, o duplo vetado, vão ser essas 15. Né? Então essa tomada de decisão é muito importante. E tem uma outra coisa que eu vou falar aqui também nas simbologias russianas. Quando a gente conta os álbuns da Legião autorais, esse é o 7º álbum. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa simbologia do número 7, principalmente pensando em Renato, naquela coisa dos triângulos, estrelinhas, corações, infinito, né? Na coisa do signo, que ele perguntava para todo mundo que ele conhecia. O 7 é um número muito poderoso e não à toa, aí as digressões que a gente sempre faz junto aqui, o 7º selo do Bergman, o que significa o 7, né? Essa coisa da morte, do velamento, sendo a tempestade um testamento, né? É o livro dos dias porque é uma carta-testamento, né? Sim. É um fechamento de um projeto artístico institucionalizado pelo Renato. E o Dapiev, ele tem uma frasezinha tão linda no Trovador, né? É isso mesmo, é o Trovador Solitário. Eu tenho as duas versões, né? Que é esse livro do Dapiev, essa aqui já é a outra edição. Ele fala assim:
Os discos da banda são o politizado Legião Urbana, o Amoroso 2, o Irado Que País é Este, o Religioso As Quatro Estações, o Sombrio 5, o Reflexivo Descobrimento do Brasil, o Deprimido A Tempestade e o Redentor Uma Outra Estação. Então vou deixar essa fala aqui para a gente começar a falar sobre esse deprimido disco da Legião Urbana, que é A Tempestade.